Glória a Deus. Paz seja convosco novamente, igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Eu dou risada porque nunca o esboço, olha, só Jesus na casa. Ô, glória. Mas Ele tem falado bastante. E a gente sempre diz que o Senhor desenha às vezes, né? Que a gente... Ou a gente não entende, ou a gente se faz de desentendida, né? Quando a gente não quer obedecer. E aí o Senhor, Ele tem tanto amor, tem tanta misericórdia para conosco, que Ele continua repetindo, desenhando, até que nós entendamos. E essa semana não foi diferente, o Senhor está falando muito comigo. Eu até falei com a minha mãe essa semana em casa, na sexta, a gente cozinhando para ontem, para amanhã com Deus. E aí eu falei assim, o que eu vou pregar domingo? Preciso de uma palavra domingo. E aí, irmãos, ela começou a mencionar uma palavra que eu falei assim, eu vou te chamar lá, para você compartilhar com a igreja. Mas não foi dessa vez. Continua intercedendo aí, irmã. Eu não tenho coragem, eu tenho amor à vida. A gente é inteligente. Abra a palavra do Senhor comigo. Em 1 João. Durante essa manhã, o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração. Vamos ser breves. Primeira carta de João. Então, lá no finzinho da Bíblia. Hoje eu estou com a versão Almeida 21. 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Os irmãos encontraram? Podem se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? A minha versão diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja... Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja... Aleluia. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por sua graça neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos aqui. A nossa oração agora é, Jesus, continua se revelando a nós. Continua, Senhor, falando conosco. Nos dá corações ensináveis, Senhor. Corações humildes, corações dispostos a aprender mais de Ti. E revela-se a nós nessa manhã, Senhor, porque nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, amém? Irmãos, essa carta de João, ela é diferente de todas as outras cartas que nós vemos no Novo Testamento. Diferente das cartas de Paulo, por exemplo, que eram endereçadas a igrejas específicas, essa carta de João, ela não é endereçada a igreja nenhuma em específico, ela é endereçada a todo o corpo de Cristo. Ela é como se fosse um tratado teológico, como se João decidisse escrever um pouco mais sobre o Evangelho para o corpo de Cristo. Então, enquanto o Evangelho é para aqueles que precisam conhecer as boas novas, essa primeira carta é para aqueles que já conheceram as boas novas. E aí nós vemos o propósito de que João a escreveu, não só no versículo 4 que nós lemos, mas também no capítulo 5, no versículo 13, João escreve assim: eu vos escrevo estas coisas
a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, qual é o objetivo dessa carta? Por que João escreveu essa carta? Para que saibais que tendes a vida eterna. João estava dizendo assim para a igreja: olha, uma vez que vocês aceitaram a Jesus, uma vez que agora vocês são nova criatura, é preciso haver em vocês certeza de que vocês têm a vida eterna. E aí existem duas possibilidades. Ou a gente tem a vida eterna e acha que não tem. E aí quando isso acontece, é quando a gente vive com medo, sabe? Meu Deus, se Jesus voltar agora, eu vou pro inferno, porque eu acabei de pecar. Ai, mas se... Sabe, essa insegurança, essa incerteza de que eu preciso fazer tudo bem certinho, porque senão eu não vou pro céu. Irmãos, mas o Evangelho nos convida a pensar fora do raciocínio deste mundo. Então não é porque nós merecemos. E por isso nós podemos descansar na certeza de que somos salvos. Temos a vida eterna, não porque eu cumpri todas as regras, mas porque aquele que não tem pecado pagou o preço por mim. Aí o outro ponto é: entendi, Tainá. Então, posso ficar tranquilo. Posso viver do jeito que eu quiser, né? Porque eu já tô salvo. Tá certo, irmão? Não, né? Glória a Deus. O segundo ponto é a gente não ser salvo, não ter a vida eterna e achar que tem. Percebe como os dois caminhos são arriscados? Ou você recebeu a vida eterna, mas você está com tanto medo de perder, como se o que você fizesse fosse capaz de te separar do amor que você recebeu. E aí você não consegue aproveitar a vida que Deus te deu. Amém? Tô entendendo? Ou a gente quer viver do jeito que a gente acha, porque afinal de contas, foi a graça que me alcançou, então eu posso fazer o que eu quiser. Faz sentido? Não deveria. É por isso que João, percebendo que os dois caminhos são perigosos, ele decide escrever à igreja, para que a igreja saiba que tem a vida eterna. E aí, para que a igreja saiba que tem a vida eterna, João vai dar algumas dicas. João totalmente pedagógico, irmão. Adoro. Que ele começa a listar pontos. Aí veja só. João, que em sua é conhecido como o apóstolo do amor, amém? Já viram isso? João, o apóstolo amado, que até pouco tempo eu acreditava que era o mais amado, até descobrir que a fonte é o próprio João. Então é uma fonte meio parcial, né? Mas esse João, que é o apóstolo do amor, essa carta, inclusive, o tema principal dela é o amor. E diversas vezes nós vamos ver ele dizer assim: filhinhos, amados. Esse João está dizendo assim: vocês são mentirosos. Vamos ver. Veja bem. Primeira dica de João para saber se temos a vida eterna. É uma dica prática, social. Está lá no capítulo 4, no versículo 20. Uma dica teológica. 4:20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus que não viu. Primeira dica de João, para saber se nós temos a vida eterna: eu amo o meu irmão? Porque se a resposta for não, eu também não amo a Deus. O que João está dizendo é: não dá para dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão. Olha que beleza. É nesse lugar que o Evangelho nos leva, irmão. Tá entendendo? Como a graça é maravilhosa, mas isso não nos exime para viver o que nós queremos. Pelo contrário, quando nós encontramos essa graça, ela nos capacita a não viver mais a minha vontade.
É essa graça que me dá capacidade para não fazer mais o que eu quero, porque as minhas vontades vão me levar à morte. E agora eu escolho viver a vontade daquele que me salvou. Então, a primeira dica de João é: você ama seu irmão? E se você não ama seu irmão, você não ama Deus. Que nós possamos aprender com o Senhor a amar os nossos irmãos. No 21 ele diz que nele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque o meu irmão é a imagem e semelhança de Deus. Ai, irmão. Ai, Tainá, mas é muito difícil. Às vezes é fácil, né? Amar quem a gente gosta é fácil. Difícil é amar quem te traiu. Difícil é amar quem mentiu a seu respeito. Difícil é amar quem te enganou. Difícil é amar quem te usou. Mas quem é seu irmão? Quem o pai chama de filho. E quem o pai chama de filho? Todo mundo que se arrepende, irmão. É isso que o evangelho parece loucura para o mundo. Mas João não para aí. João, com todo o seu amor, ele continua. E aí a gente vai lá para o capítulo 4 mesmo, no versículo 8. Olha aí João falando de novo sobre amor. No capítulo 4, no versículo 8, ainda sobre o mesmo tópico do amor, João escreve: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus é amor. Nessa carta, João revela duas essências de Deus. Ele descreve Deus como duas coisas. Aqui, no versículo 8 do capítulo 4, como amor. E ele vai descrever lá no capítulo 1, nós já vamos para lá, no versículo 5, Deus como luz. Então, João apresenta Deus como duas coisas: luz e amor. Ele revela duas características do Senhor. A primeira é que Deus é amor. Por isso não dá para amar Deus e não amar meu irmão. Amém? Amém, irmã? Amém, né, Jesus? Próximo tópico de João é lá no capítulo 2, no versículo 4. Ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, conhece quem? A Deus, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Como saber se eu tenho a vida eterna? Eu guardo os mandamentos do Senhor? Porque se a resposta é não, eu não o conheço. E se eu não conheço o Senhor, eu não tenho a vida eterna. Eu não tenho como amá-lo. Se eu não o amo, eu não sou salvo. E estou condenado. Amém, irmão? Bem prático. Prático, né? Agora no capítulo 3. No versículo 7, terceira dica de João: como saber se você tem a vida eterna? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é assim como ele é. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. João não tem meias palavras. João, esse apóstolo que é os filhinhos amados, esse João que é filosófico, ele não tem meias palavras. Às vezes nós temos receio de falar para os irmãos, né? Ah, mas eu não sei como ele vai receber. Ah, mas eu não sei o que ele vai pensar. Irmão, é aqui, em casa, onde você tem liberdade para corrigir seus irmãos. Porque lá fora, você não vai falar mal do seu irmão, lá fora você vai defender ele. Porque é assim que família se comporta, né? Porque é assim que família se comporta. Lá em casa, pelo menos, é assim.
pensa numa pessoa que gosta de encher o saco do Zé Luiz. Mas é o meu papel. Eu sou a irmã mais velha. Eu sou a primeira a pegar no pé dele, irmão, pra qualquer coisa. Minha mãe tá aqui de prova. Minha mãe fica assim, Tainá, pelo amor de Deus, dá uma pausa. Mas qualquer coisa, não é assim que fala, Zé Luiz, tá errado. Não, isso daí que você tá fazendo tá errado. Não é daquele jeito, não. Mas vem alguém falar mal do Zé Luiz pra mim. Não fala não, irmão, já tô avisando. Não fala não. Eu posso falar, mas as outras pessoas não, porque é o meu irmão. Pra qualquer pessoa eu vou dizer assim, não, José Luiz é um ótimo menino. Ainda bem que ele não tá aqui hoje. Glória a Deus. Assim, José Luiz, ele é um ótimo menino. Ele é responsável, ele é carinhoso. Não, José Luiz, pode deixar na mão dele que ele faz. E eu sei que ele faz, irmão. Só que em casa eu ressalto os defeitos. Na rua eu ressalto as qualidades. É assim que o corpo de Cristo precisa viver, você tá entendendo? Então, quando seu irmão chegar e dizer assim, ó, irmão, o que você está fazendo está errado, você não fica de mal dele e vai embora. Porque não dá para dizer da família, né? Você abraça ele e diz assim, obrigado, irmão. Não estou gostando muito de ouvir hoje, mas o Senhor vai me ajudar a entender. E no outro dia está tudo bem. Por quê? Porque a correção é feita em amor. Como o amor é provado? Quando o meu irmão não está presente e eu falo bem dele. Quando o meu irmão não está presente, eu faço questão de dizer para os outros quem ele é. As qualidades de Deus que eu vejo nele. É isso que nós precisamos ter. Porque se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. E se eu digo que conheço a Deus e não cumpro o seu mandamento, eu não o conheço. Eu não cumpro o mandamento de Deus e não o conheço, eu sou do diabo. É literalmente isso que João está dizendo. Entendeu? Não tem meio termo. Porque como eu estava falando para os jovens no ano passado, não tem um terceiro caminho. Não tem uma terceira alternativa. Se não é de Deus, é do diabo. Só existem duas opções. E às vezes a gente quer viver numa zona cinzenta. Não existe, tá, irmão? Se não for de Deus, é do diabo. E o que o Senhor faz é nos dar um caminho. A sua morte naquela cruz construiu para nós um caminho para voltar a Deus. E a gente está olhando para isso dizendo assim, hoje não, obrigada. Portanto, João escreve isso para que saibamos, tenhamos certeza que temos a vida eterna. Como eu sei que tenho a vida eterna? Se eu amo meus irmãos. Porque assim eu amo a Deus. E esse é o mandamento de Deus. E eu preciso cumprir os mandamentos de Deus. Porque assim eu o conheço. E o que mais? No versículo 7 ele vai dizer sobre a justiça. Está dizendo assim, olha, aquele que pratica a justiça é justo. O que João está dizendo aqui é o seguinte, ó. Não se deixe enganar, irmão. Se está falando com a boca que é justo e está agindo como injusto, adivinha? É injusto. Porque ele está dizendo assim, não vos engane. E aí nós precisamos estar atentos, irmãos, porque uma coisa que o pecado gosta de fazer é nos enganar. O pecado gosta de enganar, é basicamente isso, enganar. E a gente entra num ciclo de engano. Às vezes a gente quer enganar os nossos irmãos, né? Você fala assim, não, eu vou fingir que tá tudo bem. Eu vou ter palavras de, comportamento de crente, vocês estão me entendendo, né? Eu venho para a igreja, eu levanto a mão, eu canto uma música, eu visto uma roupa mais ou menos igual de todo mundo. Eu falo umas palavrinhas decoradas e todo mundo vai achar que tá tudo bem. Mas aquele que conhece o íntimo e o profundo, sabe. E sabe do que o Senhor chama isso? De sepulcro caiado. Sabe o que é isso? É um sepulcro arrumado, bonitinho, limpinho. Tá bonito por fora. Você olha, você até consegue admirar. Eu passo ali, vindo do trabalho pelo centro, ali perto das clínicas, sabe aqueles cemitério chique que tem ali, de gente rica.
E você vê um sepulcro bonito, irmão. Umas estátuas maravilhosas, umas construções lindas. É isso que o Senhor está dizendo quando Ele nos chama de sepulcro caiado. Ele está dizendo assim, ó, você olha por fora e é bonito. Está bem arrumado. Os seus olhos gostam do que vem, mas o que tem lá dentro é morte. O Senhor está dizendo assim, quando você não vive de acordo com o que você diz que crê, de acordo com o que você fala, é assim que você é. Está bonito por fora, mas por dentro é morte. É por isso que nós precisamos andar vigilantes. E a introdução dessa carta de João, que foi o que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 4, João parece que ele está assim, ó, só filosofando um pouco aqui sobre aquele que nós vemos e tocamos e ouvimos. Mas João já começa com uma machadada na igreja para acabar com a teologia falha que estava nascendo naquele lugar. Sabe o que estava acontecendo no meio da igreja? Tinha surgido uma coisa chamada gnosticismo. Ai, Tainá, que palavra difícil, o que é isso? Era uma crença, uma mistura. E aí, irmão, presta atenção aqui. Porque Satanás gosta disso, de misturar. A gente ouviu isso ontem. Quem estava aqui ouviu isso ontem. A estratégia de Satanás é essa. Não é mais te tirar, é misturar. É corromper o que Deus deu. E o que acontecia aqui foi isso. Foi uma mistura da crença grega com a crença judaica. E aí deu uma embolada nas coisas. E uma das crenças era justamente de que tudo que é material, tudo que é físico, é podre, não vale nada. Tanto que para um grego, morrer era assim, ó, a maior coisa que ele podia alcançar. Porque daí eles acreditavam que o seu espírito, que é superior, estava finalmente livre dessa carne podre, que não tem nada de boa. E aí essa crença começou a entrar na igreja. E aí, durante a história da igreja, nós vamos ver concílios lutando contra isso. O primeiro concílio da igreja, que era a reunião dos santos para definir, ó, tá muita gente falando um monte de coisa, vamos definir aqui o que está certo. O primeiro concílio definiu que Jesus é Filho de Deus. Era essa a declaração. Jesus é Filho de Deus. Só que aí eles começaram a bater tanto nessa tecla. Começou a surgir esse gnosticismo e separar as coisas. E aí começaram a dizer assim, ó, realmente ele era tão superior que ele não é homem. Vocês até viram como homem, mas era um espírito. Era um ser elevado. Não tinha carne, porque não tem como ter carne e ser santo e ser puro. E essa crença começou a entrar na igreja. É por isso que João começa a carta dizendo assim, aquele a quem nós vemos com os nossos olhos, nós apalpamos com as nossas mãos, aquele de quem nós ouvimos com os nossos ouvidos. Parece redundante, né, João? Como é que apalpa sem a mão, João? Mas João estava fazendo questão de reafirmar, olha, era físico, eu vi o corpo de carne do meu mestre, e ele era o Filho de Deus. Aí o segundo concílio vai declarar isso, Jesus era também 100% homem. Por que você está falando isso, Tainá? Porque a gente não pode ser levado pelas doutrinas que a gente ouve por aí. O que nos rege é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus nos diz que ele veio como homem. Ele nasceu do ventre de uma mulher. Ele foi amamentado, ele cresceu, ele comeu, ele dormiu, ele chorou, ele sangrou como homem em nosso lugar. Mesmo sendo Deus. O Criador se fez criatura por amor a nós, para nos redimir, irmão. E aí João já começa declarando isso assim, ó, não ter dúvida. E aí ele diz, essas coisas eu escrevo para que a nossa alegria seja completa. Não é só um pedaço do evangelho, é o evangelho inteiro. A nossa alegria é completa quando a gente entender a totalidade de Cristo. Não só uma parte, não só um pedaço. Amém? Aí no versículo 5 ele continua. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Quando João declara que Deus é luz, irmão,
está nos lembrando de que não tem como conviver luz e trevas no mesmo lugar. Eu lembro que quando eu era tia da escolinha, uma das aulas foi essa. Deixei as crianças tudo no escuro, irmão. Aí eles começaram a gritar, eu acendi um fósforozinho. E adivinha, a escuridão saiu. Porque é assim que acontece. Quando você chega num lugar escuro e acende uma luz, por menor que ela seja, o que acontece com a escuridão? Ela se vai. Você pode até não estar conseguindo enxergar bem se a luz for muito pequena, mas a escuridão não está mais lá. Não do mesmo jeito, não tem como. É isso que João está dizendo. Deus é luz e nele não há treva alguma. Aí olha para onde que ele está indo. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, presta atenção nisso. Qual é a consequência de andar na luz? Se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ai, irmão. Glória a Deus. Tem comunhão. Logo, se está faltando comunhão, está faltando luz. Você está com picuinha, irmão, você está com briga, você está com muita discussão, se está faltando comunhão, está faltando luz. É isso que a palavra nos ensina. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Ele nos purifica, irmão. O seu amor, o seu sacrifício naquela cruz nos permite isso. Nos possibilita ser purificados. E não andar mais em trevas. E não andar mais em mentira. Você percebeu que tudo que João está dizendo, ele está fazendo comparações, dizendo assim, ó, cuidado, porque isso aqui é mentira. Porque a verdade que há em nós precisa ser praticada, revelada e transmitida através de nós. Não dá para dizer que eu vivo em verdade se eu vivo mentindo, né? Faz sentido? Não é verdade? Não é verdade? Ou não? Vai saber. É verdade, irmão. Esse pecado tenta nos enganar. E aí João vai falar um pouco sobre esse engano do pecado. Ele vai dizer no 8 assim: se dissermos que não temos pecado algum, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Você percebe que o pecado, primeiro, ele tenta enganar o nosso irmão. Ele tenta enganar os outros. Quando João fala assim, ó, não se deixe enganar quem pratica a justiça. É justo, você não está praticando. Ó, não se deixe enganar. Porque o nosso pecado tenta enganar o próximo. Mas não só isso. Aqui no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer que o pecado também tenta nos enganar. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Porque quando a gente olha para nós mesmos e nos julgamos dignos de alguma coisa, nos julgamos justos e nos julgamos sem pecado. Por isso que ele está dizendo assim, olha, se dissemos que não temos pecado algum, nós estamos enganando a nós mesmos e não há mais verdade em nós. O Evangelho passa por essa humildade de espírito, essa pobreza de espírito de reconhecer que nele, somente nele, nós recebemos vida, porque por nós mesmos nós não conseguimos ser bons. Mas nós somos tentados em todo o tempo a acreditar que somos bons. Já ouviu isso? Ah, fulano é tão bom, só falta Jesus. Então não é bom, irmão. Ah, mas faz tantas coisas boas. O problema é que a nossa visão de bondade está corrompida. E é o pecado que está tentando nos enganar. É por isso que está corrompida. Porque esse pecado fica tentando nos cegar. Esse pecado fica tentando nos convencer de que nós não somos assim tão dependentes.
pecado que, às vezes a gente fala isso e fica assim, ai, é verdade, tá? Que absurdo. Mas eu não faço mais isso. Eu reconheço que eu sou pecador. E aí, irmão, falando de mim. Quer ver? Eu sou muito tentada. É chegar aquele irmão que estava muito afastado. Fazia muito tempo. Fez umas coisas bem absurdas, sabe? Umas coisas assim, absurda, irmão, absurda. Daí você olha e fala assim, Jesus. Como diz o pastor Douglas, esse daí precisou de alguns litros do sangue de Jesus. Eu só precisei de umas gotinhas. É o pecado tentando nos enganar. Você quer outro exemplo? Ah, não, é porque você, irmão, não conseguiu entender a palavra direito. Por isso que você está dizendo essas coisas. Mas eu vou te explicar melhor. A gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque eu posso ter essa posição em amor, com o coração sincero de dizer, irmão, você precisa de ajuda? Vamos estudar junto? Vamos entender junto? Mas quase sempre eu sou levado a dizer assim, não, é porque eu sou mais inteligente. Como você ainda não teve alcance, vou te explicar. Pecado. Tentando nos enganar. Pecado tentando nos enganar. Quer ver outro exemplo? Senhor, que absurdo isso está acontecendo comigo. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo na igreja todo dia. E? Eu sei que às vezes não é muito agradável de ouvir. Mas eu compartilho a surra que eu levei, irmão. Você tá entendendo? Gente compartilha. O que o Senhor está nos lembrando é isso. Vocês precisam estar vigilantes, porque o pecado tenta enganar vocês em todo o tempo. E o nosso pecado vem disfarçado de soberba. O nosso pecado vem disfarçado, às vezes, de humildade. Que não tem nada de humildade, a gente está chamando de humildade. O nosso pecado é achar meios de disfarçar para nos enganar a nós mesmos. Então, o pecado tenta enganar os outros e tenta enganar a nós mesmos, mas ele não para por aí. Olha lá o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. Quem? Deus. E a sua palavra não está em nós. O pecado tenta enganar os outros. O pecado tenta nos enganar. E o pecado tenta enganar Deus. O João está dizendo assim, ó, se nós dizemos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque Ele disse que há pecado em nós. E o pecado nos separa dele. Se nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, a sua palavra não está em nós. Ai, irmão. Mas aí qual é a solução para isso? Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Qual é a solução então, Tainá? Se confessarmos os nossos pecados. A palavra grega aqui para confessarmos é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra homologar. Sabe o que quer dizer homologar? Concordar. Algo homologado é algo que está de acordo. O que João está dizendo assim, se nós concordarmos com Deus, quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos concordando com Ele, dizendo assim, Senhor, eu realmente não sou digno. Senhor, eu realmente sou pecador. Quando nós concordamos com Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Ele é, irmão. E parece loucura João escolher dizer que Ele é fiel e justo. Porque se é justo, devia receber a pena que merece, né? Talvez fiel e misericordioso. Mas Ele continua fiel e justo. Porque Ele não perdoa os nossos pecados, porque nós somos bons. Quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho que pagou a dívida que nós tínhamos. É por isso que Ele é fiel e justo em perdoar pecados. Porque o castigo que nós merecíamos foi pago. A dívida que existia foi quitada.
pelo Filho naquela cruz. Por isso Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para terminarmos, Ele diz no 11: Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado, irmão. João está dizendo assim: olha, eu estou escrevendo tudo isso para vocês, eu estou dando toda a orientação para que vocês não pequem. Mas saibam que se vocês pecarem, há um advogado ao lado do Pai, e Ele é Jesus Cristo justo. Ai, irmão, aleluia. Essa é a nossa esperança, porque quando nós lemos essa palavra e quando eu leio ela diante contra mim mesma, eu ficava hoje de manhã dizendo: Senhor, qual é a minha perspectiva? Porque eu continuo voltando para o erro. Senhor, eu disse que eu não ia pecar mais, mas esse mês eu pequei de novo. E aí o que o Senhor está dizendo é isso: olha, se vocês pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado que intercede por vocês ao Pai. E Ele é Jesus Cristo justo. E Jesus não é qualquer advogado, irmão. O que um advogado faz normalmente? O que um advogado faz? O quê? Defende a causa. Você contrata um advogado para ele dizer que você é inocente, mesmo que você não seja inocente. Se não for muito inocente, pelo menos ameniza a culpa, né? É isso que o advogado faz. Mas Jesus não. Jesus é um advogado que reconheceu que você é culpado e pagou o preço por você. Jesus é um advogado que foi diante do Pai e disse assim: realmente, Deus, esse aí não tem jeito, mas deixa que eu vou no lugar dele. Deixa que eu sou preso no lugar dele. Deixa eu morrer no lugar dele. E hoje, quando Ele intercede por nós, é isso: Senhor, realmente merece o castigo, mas eu já paguei. Aleluia, Jesus Cristo justo é o nosso advogado. Ele faz propiação por nós. Ele nos torna propícios a estar com o Senhor de novo. Essa é a nossa esperança, irmão. Amém. Vamos orar. É um culto de Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. E uma das coisas que o apóstolo Paulo nos ensina é que assentar-nos à mesa de forma digna é reconhecer que o mandamento de Deus não é só comer o pão, mas é parti-lo. É compartilhar com os nossos irmãos. Que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que temos a vida eterna. Não porque eu sou digno, mas porque Ele pagou o preço. Se ao examinar a nós mesmos, você encontra aí algo que não está de acordo, algo que diante desta palavra precisa ser ajustado, precisa ser corrigido, contata o seu advogado. Fala com ele agora. Clame por ele, porque ele já pagou o preço. Amém. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Senhor, eu sou igreja hora e eu quero interceder agora pelos meus irmãos e junto com eles. Ah, Jesus, diante dessa palavra nós somos confrontados e diante dela, Senhor, eu consigo reconhecer pecados que ainda precisam ser, Senhor, sabe, eu preciso ainda me livrar deles. Eu preciso reconhecer, Senhor, aquilo que ainda precisa ser limpo, aquilo que ainda precisa ser ajustado em meu coração. E nesta manhã, diante da sua mesa, nós clamamos ao nosso advogado, para que em nosso coração haja arrependimento, porque esse é o verdadeiro evangelho. E quando nós nos arrependemos, nós somos chamados filhos, porque o preço Ele pagou por mim. Ah, Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro. Visita agora cada coração, Senhor. Aquilo que os teus filhos estão orando, Senhor, traga à nossa memória aquele
aquele pecado que ainda não foi confessado. Traga, Senhor, à nossa memória aquilo que ainda precisa ser ajustado. Nós confessamos nesta manhã, em concordância com o Teu Espírito Santo. Convence-nos, Jesus, converte-nos a Ti, para que sejamos verdadeiramente convertidos. Espírito Santo de Deus, nós queremos participar desta mesa, ao lado dos nossos irmãos, e nós oramos nesta hora: perdoa, Senhor. Aquilo que ainda não foi confessado, nós confessamos agora, Jesus, em concordância com o Teu Espírito Santo, clamando ao nosso advogado, que é Cristo, o justo. Obrigada, Senhor, obrigada. Senhor, crave em nós essa certeza de quem Tu és, a certeza do nosso destino, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser humildes para aprender mais de Ti. Essa palavra encontra em nós terra fértil, Senhor. Nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina a Te conhecer, Senhor, e assim cumprir os Seus mandamentos, para que haja em nós a certeza de que temos a vida eterna em Ti. Nos ensina a nos arrepender verdadeiramente, a abandonar o pecado, buscar viver, Senhor, em santidade contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor, porque nós não merecíamos, mas fomos redimidos. Nós não merecíamos, mas fomos libertos. Nós não merecíamos, mas como nós já cantamos hoje aqui no Calvário, naquela cruz, nós recebemos uma nova história. Nós não merecíamos, mas por amor o Seu sangue nos limpou, nos lavou, nos comprou, e nós não temos mais condenação. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.